Olá, queridos, bom dia. Sexta-feira, um fim de uma semana, muita luta, mas com certeza muitas vitórias, porque o Senhor é bom, Ele tem nos guardado e nos abençoado sempre. Hoje eu gostaria de concluir essa série de devocionais que a gente faz ao longo da semana, deixando uma palavra de Deus para o teu coração. O texto que eu quero ler com você está lá no Evangelho de Marcos, capítulo de número 9. Queria que vocês prestassem atenção nessa palavra que Deus tem para o nosso coração, que diz assim. E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes e vai definhando. Eu disse aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Até aqui. Nessa passagem a gente encontra um pai desesperado, com um filho com um problema espiritual, estava possesso de um espírito imundo, e diz o texto que ele levou esse menino para que fosse liberto pelos discípulos de Jesus. Mas os discípulos de Jesus não tiveram a autoridade espiritual suficiente para libertar aquele jovem e ver o seu pai com o seu coração mais tranquilo. Ele então procura Jesus para que Jesus o ajudasse, dizendo: olha, levei para os seus discípulos, eles não deram jeito. E ele pergunta para Jesus: olha, Jesus, se você pode fazer alguma coisa, então me ajuda. E Jesus então disse para ele: se eu posso, tudo é possível ao que crê. E aquele pai então disse para Jesus: então me ajuda na minha falta de fé. Essa passagem falou muito forte ao meu coração no dia de hoje, porque a gente vê aqui um homem fragilizado, angustiado, diante de um problema que ele não sabia como administrar. Ele não tinha fé suficiente para poder lidar com aquela situação e nem buscar a ajuda de Deus. E ele fala para Jesus: Jesus, me ajuda na minha falta de fé. O que eu queria dizer para você com essa passagem é que muitas vezes a gente se sente assim como esse pai, diante de um problema tão grande, que a gente se acha incapaz, impotente de resolver. A gente olha para a nossa vida e fala assim: eu me encontro tão fragilizado, eu estou tão sofrido, tão ferido, que eu não consigo mais nem orar, a minha fé está tão pequena. Mas eu queria dizer para você que você pode fazer a oração desse pai, dizer para Jesus: me ajuda na minha falta de fé. O Senhor sabe das nossas fragilidades. Nem sempre a gente consegue ter a fé para poder fazer as coisas que a gente gostaria, mas a gente pode sempre contar com Jesus. E Ele sempre vai nos ouvir, sempre que a gente clamar a Ele. O que eu queria deixar para você é isso. Quando você não sentir que a sua fé está pequena, que você não tem condições de lutar contra algo que parece ser maior do que você, diga para Jesus: olha, Senhor, me ajuda na minha falta de fé, me capacita, eu não tenho condições. E certamente Jesus vai te ajudar. Ele disse: tudo é possível ao que crê, ou seja, precisamos crer, mas nem sempre a gente consegue. E quando a gente não consegue crer, podemos pedir a Jesus para que Ele nos ajude a acreditar. Se você estiver vivendo um problema hoje, uma dificuldade hoje, que você não consegue crer na solução do problema, peça para que Jesus gere fé no seu coração, para que você possa crer. E assim você experimentar um milagre na tua vida. Que Deus possa falar no teu coração através dessa palavra tão simples, mas direta da parte de Deus. Deus te abençoe e tenham todos um ótimo fim de semana. E fiquem com Deus.